Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje é a nossa primeira aula sobre astrologia. Considero ser uma aula bastante interessante. Hoje nós vamos falar sobre astrologia e os 12 apóstolos como signos do zodíaco. Para quem não me conhece, o meu nome é Dilma. Eu vou estar ministrando esta palestra. Então, acredito que falar sobre os 12 apóstolos seja um momento propício, e também falar de astrologia, uma vez que os 12 apóstolos possuem uma correlação com os signos do zodíaco. Então, isso acaba sendo algo bem interessante, e é isso que nós vamos tratar nesta aula. E então, agora nós vamos começar com o curso, ou o seminário de astrologia e os 12 apóstolos como signos do zodíaco. Então, para quem não pegou o começo, né, a introdução, nós vamos falar sobre a astrologia e os 12 apóstolos. A forma como nós vamos abordar este seminário será uma forma leve. Nós vamos tentar, pelo menos, passar as informações de uma forma leve, uma vez que a astrologia ela é infinita. Quando se fala de conhecimento, é infinita e é extremamente complexa também. Então, a ideia aqui não é trazer essa complexidade, muito pelo contrário, tentar trazer a astrologia de uma forma simples. E, além disso, mostrar um pouco essa associação que os apóstolos possuem com os signos do zodíaco. Então, muitas vezes, a gente estuda determinadas mitologias, e essas mitologias, ou os personagens dessas mitologias, muitas vezes, eles possuem ligação com outros personagens de outras mitologias, mas a gente não consegue fazer essa associação. Então, a ideia aqui é tentar trazer para vocês um pouco da realidade, dessa força essa força que simboliza cada um dos apóstolos. Então, cada um dos apóstolos, eles representam uma força da natureza, assim como os signos dos zodíacos também representam forças da natureza. Nesse sentido, existe uma correlação, e a nossa ideia aqui é trazer um pouco isso, é mostrar para vocês de que forma que eles se conversam. E, mais uma vez, a astrologia é um conhecimento extremamente complexo, então nós não temos a intenção de esgotar isso, mas tentar passar de uma forma resumida, uma forma leve, os conceitos de astrologia, assim como o significado de cada signo, e trazendo um pouco a realidade ou a simbologia dos apóstolos. O que é astrologia? A palavra astrologia vem do grego astron, que significa astro, ou estrelas. E logia vem de logos, que significa estudo. Assim, a astrologia é literalmente o estudo das estrelas. Então, é isso que nós vamos abordar aqui. Nós vamos abordar o estudo das estrelas. Tá, e como que começou isso de astrologia? Como é que foi isso? Os povos antigos acreditavam que os movimentos e posicionamentos dos corpos celestes, como o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas, influenciavam não apenas o indivíduo, não apenas o destino dos indivíduos, mas também o curso de eventos sociais, políticos e naturais. Então, como que nasceu a astrologia? A astrologia nasceu de uma observação. Simplesmente da observação. Então, a gente consegue, ou a gente pode imaginar o que seria no passado, por exemplo, a vida das pessoas. Então,
as pessoas dependiam da agricultura. E a agricultura, ela nascia ou existiam momentos propícios para se plantar, para se colher, que tipo de alimento que nasce, que desenvolve, em qual estação, em qual época, em qual região, por exemplo. Então, os antigos, para que eles pudessem, por uma necessidade mesmo de sobrevivência, eles precisavam estar atentos a isso, uma vez que eles dependiam da agricultura. Então, como que nasceu a astrologia? Através da observação do céu. Então, foi através da observação do céu, da observação do posicionamento das estrelas, do Sol, da Lua, de outros planetas, por exemplo, os antigos começaram a perceber que existia uma influência na natureza em relação a isso, né? Então, e aí eles chegaram a formar calendários para se organizar para o plantio, para a colheita, para mudança de local, mudança de território, enfim, que tipo de alimento que eles poderiam produzir. Então, a astrologia, ela nasceu por uma necessidade. Mais adiante, isso foi sendo observado em relação ao comportamento das pessoas. Então, os astros não influenciam apenas, né, essa natureza externa, ou agricultura, ou o tempo, uma catástrofe, uma chuva, o calor, o frio, não apenas isso, mas também o humor, o comportamento, a personalidade das pessoas, uma vez que todos nós estamos inseridos na natureza, ou somos seres naturais. Então, essa é uma breve introdução do surgimento da astrologia. Bem, eu vou falar um pouco sobre as polaridades dos signos, mas com um objetivo muito específico. Então, não é a minha intenção estender muito nesse assunto. Eu só vou trazer isso para que vocês possam entender a forma como nós vamos abordar esse seminário. Bem, aqui eu tenho um relato da Emma Macheville. Emma Macheville foi uma astróloga. Ela nasceu na Alemanha e morou em muitos outros países, e mais para o final da sua vida ela veio morar aqui no Brasil, especialmente em Curitiba. Lá ela casou, inclusive o marido dela era um gnóstico, lá do passado, e ela se aprofundou muito, ela se tornou uma pessoa referência na área da astrologia. E ela escreveu o seguinte: perguntei ao meu mestre qual o significado do número 7, considerado e sempre mencionado como número iniciático, tendo em vista de que na astrologia não encontramos 7, mas 12 princípios básicos. Sua resposta foi: quantas linhas tens no horóscopo? Observa e medita sobre elas. Então, o que vocês estão vendo aqui na tela, vocês estão vendo aqui um desenho, né? Que tem aqui uma estrela que tem 6 pontas. E o que a gente consegue perceber aqui? Existem 6 signos. Aqui a gente poderia desenhar uma mandala em cima dessa estrela, tendo 6 signos na parte de baixo e 6 signos na parte de cima. E aí vocês observam que foi numerado 1, 2, 3, 4, 5, 6, que seriam os 6 primeiros signos, que é de Áries até Virgem, até Leão. E depois, na parte de cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que seria de Libra até Peixes. Se a gente observar, embora existam 6 ou 12 signos, a gente tem aqui 6 linhas, que é o que foi comentado aqui. Quantas linhas tem no horóscopo? 6. Tá, mas são 7. O número 7 é o número referência. Onde está o 7? No centro de tudo.
Então, essas linhas... E aí, o que significa isso? Significa o seguinte, que cada 2 signos se unem através de uma linha. E o significado disso é que um signo é o oposto complementar do outro signo. Então, se nós somos de um determinado signo, por exemplo, o primeiro signo é o signo de Áries. Ele se liga na mesma linha que o signo de Libra. Então, significa que o signo de Áries é o oposto e complementar ao signo de Libra, assim como o signo de Libra é oposto e complementar ao signo de Áries. Então, o ariano precisa aprender muito com o libriano, e o libriano precisa aprender muito com o ariano. Então, nós vamos abordar todo esse seminário considerando os signos dentro de uma linha, ou seja, considerando os seus opostos, para que a gente tenha uma noção do que cada signo precisa aprender com o outro para se equilibrar. O ariano, por exemplo, se ele não se equilibra ou não se equilibra com o seu oposto, que é o Libra, ele acaba se tornando o máximo do exagero nesta força. Então, um exemplo, o ariano é uma pessoa que gosta de liberdade. Então, ele acaba querendo liberdade ao extremo sem considerar o outro. Então, por isso, ele deveria aprender com o Libra. E o contrário também é verdade. Libriano é aquele que considera o outro. Então, se o libriano considerar o outro tanto, a ponto de esquecer a si mesmo, ele perde a sua própria liberdade. Então, ele deveria aprender com o ariano a ser uma pessoa, a ter mais liberdade. Então, quando a gente fala desses opostos e complementares, é uma visão para se chegar ao centro, para o equilíbrio, para o aprendizado, e como nós estamos falando dentro de da estrutura da escola, de uma escola iniciática, este é um caminho de iniciação. Então, vamos lá, seguindo. Só para resumir, cada 2 signos formam um eixo de energia. O 7º eixo é o centro, é o círculo, né? Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo que vocês estão vendo aqui, nessa imagem que vocês estão vendo, nós temos aqui Áries e Libra. Áries de um lado, Libra do outro. Este eixo faz parte da força criadora. Não vou entrar em detalhes dessas forças. Uma hora a gente fala sobre isso, talvez no curso. Talvez não, no curso será abordado. Touro e Escorpião, a matéria criadora. Este é um eixo. Um se opõe ao outro, um é complementar ao outro. Gêmeos e Sagitário. O eixo é o eixo da evolução, a lei da evolução. Câncer e Capricórnio, o eixo é a eternidade. Leão e Aquário, o eixo é o amor. E Virgem e Peixes, a sabedoria universal. E aqui só mais uma imagem para ficar um pouco mais claro. Então, a gente tem aqui, né? Então, Áries e Libra, Touro, Escorpião, Gêmeos, Sagitário, Câncer, Capricórnio, Leão, Aquário e Virgem e Peixes. Então, um signo se opõe ao outro, ou, no caso, complementa ao outro. Então, agora a gente vai entrar nos signos. Vamos começar a falar dos signos. Os 12 apóstolos e os signos do zodíaco. Bem, essa imagem é uma pintura feita pelo artista Leonardo da Vinci, é uma imagem muito conhecida.
está disponível na internet. Então, aqui nós temos os 12 apóstolos. Aqui, os 12 apóstolos. E Jesus ao centro. Do lado direito de Jesus, existem 6 apóstolos. E do outro lado, mais 6 apóstolos. E aqui embaixo, vocês conseguem ver o nome de cada um dos apóstolos. Então, o número 1 é Simão. O 2, o segundo, é Judas Tadeu. O terceiro é Mateus. O quarto é Filipe. O 5, Tiago Menor. O 6º é Tomé, está bem aqui pertinho de Jesus. Depois vem Jesus. O 7º é João. O 8º, Judas Iscariotes. O 9º é Pedro. O 10º é o André. O 11º, Tiago Maior. E depois, Bartolomeu. Então, nós vamos falar desses 12 apóstolos. Aqui é a mesma imagem, né? Só que a gente já adicionou aqui o signo relacionado a cada um desses apóstolos. Então, aqui no primeiro, a gente tem Simão, que é uma representação de Áries, ou Áries Simão. Depois é Touro, Judas Tadeu. Gêmeos, Mateus. Câncer, Filipe. Leão, Tiago Menor. Tomé, Virgem. Libra, João. Escorpião, Judas Iscariotes. Pedro, Sagitário. Capricórnio, André. Aquário, Tiago Maior. E Peixes, Bartolomeu. Agora, uma coisa muito importante para nós iniciarmos o seminário, é muito importante que todos abram a mente e se desfaçam dos preconceitos. Porque não existe signo bom nem signo ruim. O que existe é o próprio signo. Não existe força boa ou força ruim. O que existe é a própria força. A força está disponível para cada um de nós e nós fazemos da força o que nós quisermos. Então, a força em si mesma, ela não é nem ruim, nem boa. Nós que utilizamos a força como nós quisermos, de acordo com a nossa sabedoria. Então, tirem da cabeça de vocês os preconceitos, né? Porque, vamos falar de Escorpião, vamos falar de, Judas Iscariotes. Tinha que ser Judas. Então, vamos nos libertar disso, sabe? Abram a mente e vejam isso de uma forma diferente, porque são só forças que representam uma realidade. E é isso que a gente vai falar. Então, abram a mente, esqueçam os preconceitos e vamos seguir. O primeiro eixo é o eixo de Áries e Libra. Áries complementa Libra e Libra complementa Áries. Áries é o oposto de Libra e Libra é o oposto de Áries, mas faz parte do mesmo eixo, que é o eixo da força criadora. Então, vamos lá. O primeiro eixo, Áries e Libra. Quem é o primeiro apóstolo que representa Áries, no caso? É Simão, o Zelote, porque existem 2 Simões na Bíblia, né? É o Pedro Simão e Simão o Zelote. Então, o primeiro apóstolo é Simão o Zelote. Ele é conhecido como Simão, o cananeu, ou Simão, o nacionalista. Ele era natural de Caná, da Galileia. Além da sua origem, pouco se sabe sobre o apóstolo. Tanto o termo zelote quanto o termo cananeu significam zeloso ou cuidadoso. Então, a partir de algumas informações sobre o apóstolo Simão, a gente já começa a observar um pouco o comportamento dele, ou quem era Simão. Então, quando fala aqui
sobre a sua origem, zelote ou cananeu, então significa zeloso, cuidadoso. Dentro da astrologia, ou olhando para os signos do zodíaco, quem é o zeloso? O zeloso é o ariano. Mas por que o ariano é o zeloso? Né? A gente vai entender um pouquinho mais para frente. Mas veja, Áries é regido por Marte, e pessoas que têm esta força ariana muito forte, ela se dá muito bem, por exemplo, nos cargos de polícia, de guardião, por exemplo. Então, este é o zeloso. Ele zela por algo ou por alguém. Esse zelar é através de lutas, através de batalhas. É dessa forma que ele zela. Porque existem outras formas de zelar. Nesse caso específico do zeloso cuidadoso, é o zeloso guardião. É aquele que cuida. E como que a gente sabe isso? A gente vai saber daqui a pouquinho. Como que a gente sabe? Vamos ver. Os zelotes eram uma facção judaica radical que pregava a revolução armada contra os romanos nos tempos de Jesus. Então, veja, radicais e revolução armada, ou seja, característica de luta, de guerra. Os zelotes criam no Messias guerreiro e libertador político, que conquistaria Jerusalém à força. Então, veja, a característica desse povo era que eles esperavam que o Messias seria alguém que viesse libertar o povo, e que seria um guerreiro. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão projetando a sua própria realidade, que é a sua natureza, que é uma natureza guerreira e de libertar. Então, essa era a esperança deles. E também essa conquista. O ariano é aquele que luta, que guerreia, que vai para a guerra, que vai para a luta, mas sabe o que ele quer? Ele quer ser vitorioso. Então, é a conquista. Ele quer a vitória. É por isso que ele luta. É certo que Simão mudou a sua visão, porque Simão se tornou apóstolo. Então, é certo que Simão mudou sua visão a ser discipulado por Jesus, servindo com fervor e zelo pela palavra de Deus. Então, veja, mais uma vez, a gente está falando de forças. Então, essa mesma força, que é aquela que gosta de guerrear, que quer destruir, que quer a vitória, ela pode ser transformada, a mesma força pode ser transformada em um fervor a Deus, um serviço a Deus, um zelo a Deus. Então, o que ele zela? Ele zela pela alma, ele zela pela sabedoria, ele zela por essa luz. É isso que ele zela. Mas veja, ainda assim é uma luta. Porque faz parte da natureza ariana, ou no caso aqui, faz parte de Simão. Seguindo, Simão é o líder que usa a energia, a iniciativa, incentivando a decisão e a luta. Sentado na ponta da mesa, impondo pelas suas mãos a diretiva a tomar. Então, aqui, a gente já começa a falar sobre a imagem que foi desenhada pelo Da Vinci. Vocês podem ver aqui no slide que essa primeira imagem aqui que fala de Áries, Simão, o Áries é o primeiro da mesa. Então, Simão é o primeiro. Áries é o primeiro, é aquele que abre o zodíaco. Então, ele está na ponta da mesa. Simão está aqui na ponta da mesa. E, ao mesmo tempo, veja a postura de Simão. Então, Simão, na ponta da mesa, ele estende a mão. Ação, agir, é o que comanda, é o líder. Vamos adiante, é o que decide, né? Então, essa imagem, ela transmite um pouco desse tipo de comportamento. E nós estamos falando de Simão. Mas veja, é a característica de Áries. Então, energia é o líder, energia, iniciativa, incentiva a decisão, a luta, vamos adiante.
E olhando ainda para a imagem de Áries, aqui, ou de Simão, no caso, a testa dele está iluminada. Mostra a força de sua cabeça. Áries tem representação do carneiro, que é a cabeça do carneiro, defendendo a verdade. Então, essa testa iluminada é o símbolo de Áries. O símbolo de Áries é a cabeça, porque é aquele que comanda, aquele que dirige, é o primeiro. Até, por exemplo, no nascimento, um nascimento normal, né, se não tiver nenhuma complicação, quando o bebê está nascendo, ele é puxado pela cabeça. A cabeça é o primeiro, é o que comanda. Esse é um símbolo ariano. Agora, percebam uma coisa. Eu vou estar conversando com vocês através dos mitos. Se eu disser para vocês assim, olha, o ariano é aquele que é o guerreiro, é aquele que tem iniciativa, aquele que tem uma energia de ação muito forte. Se eu disser isso para vocês, está dito. Mas isso não significa nada. Eu fecho a possibilidade de vocês compreenderem a real força ariana. Então, eu trago os mitos, porque os mitos trazem, através da história, eles trazem algumas informações e eles estimulam a intuição. Então, quando eu vejo um mito, quando eu leio um mito, eu vou ter um certo entendimento de acordo com as minhas experiências internas. Vocês, a hora que vocês lerem um mito, pode ser que vocês captem algumas outras coisas que eu não captei, por exemplo, ou eu captei e vocês foram além do que eu captei. Então, por isso, eu gosto muito de trabalhar com os mitos. Quando nós estamos falando de signos, ou de apóstolos, ou de símbolos, é importante a gente estudar o mito. Eu acho que é muito mais dinâmico do que simplesmente dizer qual é a característica. Então, em cima do mito, a gente entende muitas coisas. Então, vamos seguir. Então, agora nós vamos falar do signo de Áries. Nós falamos de Simão, e agora nós vamos falar do signo de Áries. O signo de Áries é regido por Marte, que na mitologia grega é Áries. Ele é considerado o deus da guerra violenta e selvagem, associado à violência gratuita e primária. Ele era temido pelos homens e odiado pelos deuses, que o consideravam um brutamontes burro. Então, veja, na mitologia, nessa mitologia, que é a mitologia grega, Marte é visto como Áries e uma força bruta sem controle, violenta, selvagem. Então, esse Áries aqui não é o Áries zeloso, o cuidador, é o Áries que destrói. O ariano, se ele realmente não tiver uma boa instrução de comportamento, né, em como utilizar a sua força, ele acaba se tornando, sim, uma pessoa violenta, uma pessoa violenta sem causa. Porque é só a força se expressando. E aqui, os deuses que o consideravam como brutamontes, porque olhando a característica dos deuses com uma energia, com uma força polida, uma força divina, olhando para uma força que não tem controle algum, acaba sendo realmente um brutamonte burro. Que faz sentido, a visão dos deuses. Agora, na outra mitologia, na mitologia romana, Marte era o deus da guerra institucional, defendida pelo império com rigor e propósito. Na astrologia, Marte é associado à luta, defesa de algo que se acredita, assertividade e determinação, o zeloso, o cuidadoso. Então, veja, a visão dos romanos era completamente diferente da visão dos gregos.
Então, Marte, neste caso, era aquele que tinha essa força, mas essa força era utilizada para quê? Para um propósito. Por exemplo, para defender uma cidade, para defender um propósito. Então, de repente, era necessário uma guerra, mas era uma guerra encausada por um objetivo que fazia sentido para a comunidade. Então, este é o Áries zeloso. É essa força ariana bem direcionada para o zelo, para um propósito, para uma causa, com sabedoria. Um outro mito de Áries, que é um mito original de Áries, é o mito que conta que o jovem Friso, é um mito grego, tá? Então conta o mito, que o jovem Friso, sofrendo com as perseguições por parte da madrasta, pediu a ajuda de sua mãe, Nefélis, deusa das nuvens. Comovida com a súplica do jovem desventurado, a divina Nefélis ofereceu-lhe um cordeiro cujo velo, ou cujo pelo, ao invés de lã, era todo de ouro. E com isso, o rapaz poderia escapar da ameaça. Friso, levando consigo Ele, que era a doce irmã, montou no cordeiro alado. Os dois se elevaram sobre a terra e iniciaram sua extraordinária viagem sobrevoando mares e terras. No decorrer da cansativa aventura, Ele adormeceu. E soltando sua mão do pelo do animal, caiu no mar. Friso nada pôde fazer para salvar Ele. Friso prosseguiu sua viagem solitária e alcançou uma terra desconhecida, onde sacrificou a Zeus o cordeiro do velo de ouro. Mais tarde, o carneiro de ouro foi colocado no céu como uma constelação em reconhecimento ao seu papel na salvação.